Graça e paz, irmãs. É um prazer estar participando desse devocional. Agradeço a Karen pela confiança. Que Deus continue, nos enchendo dele. É tão bom compartilhar da palavra do nosso Deus. Eu tenho aprendido muito nesse tempo de devocional que nós estamos tendo, mais um pouquinho desse livro de Esther, que eu amo. É muito, muito incrível falar dessa mulher, da Esther Radassa. E eu não vou ser extenso, o capítulo é o 5. Eu quero ler alguns versículos, do capítulo 5. E também vou voltar um pouquinho atrás, complementando o capítulo 5, daquilo que o Senhor ele ministrou ao meu coração. Esther, capítulo 5, fala assim, quando Esther ela apresenta ao rei. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cedro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A metade do reino ele daria a Esther. Nós vimos antes que Esther não poderia estar na presença do rei sem ser chamada. E já havia 30 dias que o rei não a chamava. Só que tinha um povo lá fora que perecia. O que me chama muita atenção, eu vou aqui no capítulo 4, que foi o devocional da nossa irmã. O que me chama muito a atenção é quando Mardoqueu respondeu a Esther, porque fizeram saber a Esther o que estava acontecendo. Esther, ela estava dentro do palácio. Quantas vezes nós estamos dentro e nós não sabemos o que está acontecendo lá fora? Mas quando Deus nos coloca dentro do lugar, para nós fazermos a obra dele, a tempo e a fora de tempo, ele nos tira dali e nos leva a cumprir o propósito que ele tem para as nossas vidas. E o propósito de Deus com Esther ali era salvar uma nação. Porque Esther, de plebeia, órfã, criada por um tio, eu imagino que Esther poderia ter sido morta até mesmo pelo rei, que era um homem mau. E ela foi uma das mulheres que entrou ali no palácio como uma ninguém e foi coroada como rainha. O que eu chamo disso, o que eu aprendo com isso, é o favor. Querida, se nós estamos cobertas com o favor do Senhor, não há lugar que nós não entramos sem a presença dele. Não há lugar que nós chegamos que nós não somos reconhecida por ele. Não precisamos nem mesmo de falar, porque o favor dele nos cobre. E esse favor cobriu Esther. Esse favor cobriu o servo do rei para que ele visse Esther. Porém, Esther estava ali dentro do palácio e o povo estava lá fora. Quantas vezes nós estamos dentro
dos nossos problemas, das nossas aflições, dos nossos eu, dos nossos achismos, dos nossos lutos. E lá fora tem pessoas precisando daquilo que o Senhor nos capacitou para poder estender as nossas mãos, para abraçar, para orar, para rasgar as nossas vestes, nos trocar, tirar a coroa, tirar as joias e clamar pelo propósito que Deus nos fez entrar em certos lugares. E quando Mardoqueu, ele falou para os servos que foram, enviados por Esther, a saber o que havia acontecido, ele disse para ela que lá fora tinha um povo que estava sofrendo. Tinha um povo que estava sofrendo, e esse povo era o povo dela. Mardoqueu foi o intercessor na vida de Esther. Mardoqueu foi enviado por Deus. Quantas pessoas Deus envia para nos colocar em certos lugares, para nos levar a certos lugares, e nós esquecemos. Só que Deus faz lembrar, porque Ele é Deus, que quando Ele coloca, que quando Ele faz, Ele não deixa nada incompleto. Esther foi levada ali para um propósito. Só que ela estava ali dentro. Ela estava ali dentro do palácio. Ela não via o que acontecia lá fora. Talvez ela soubesse. Mas quando Mordecai, ele se rasgou as vestes, ele se cobriu de cinzas e foi para a porta do templo, porque nós sabemos aonde nós temos que ir. Nós sabemos, nós precisamos saber a fonte que nós bebemos. Nós precisamos saber a fonte que gera o que precisamos. E ele sabia que ali dentro tinha aquilo que o povo precisava, porque era através da graça, do favor, da vida de Esther, que Deus ia libertar aquele povo. E quando Mordecai lembrou Esther, porque Esther temeu, ela falou: eu posso morrer, porque há 30 dias eu não sou chamada perante o rei. Mas Mordecai lembrou ela: você também pertence a esse povo. E se esse povo perecer, perece toda a sua casa. Oh, amadas, quantas vezes pessoas perecem porque nós não damos a palavra? Quantas pessoas perecem porque nós nos calamos, nós nos prostramos? Deus tem movido essas águas dentro do meu coração. O luto quis me parar. Só que Deus, Ele é tão estratégico, que quando a Karen falou do livro de Esther, eu falei: Senhor, o Senhor está alinhando as coisas. Porque Deus, Ele é Deus que trabalha onde nós nem imaginamos. Quem imaginaria Radassa, pobre, sem condição nenhuma de estar ali, porque a rainha Vasti, ela recusou o pedido do rei. E quando isso aconteceu, eu imagino que era uma estratégia para que Deus salvasse o povo dele. Porque Deus, Ele é Deus de estratégias. Porque Vasti recusou o pedido do rei. E Esther, cheia de graça, cheia de misericórdia, ela alcançou o favor do rei. Ela foi chamada. Nós somos chamadas para fazer a diferença. Nós somos chamadas para que quando o rei levanta o cetro, nós possamos tocá-lo. Porque através daquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele quer transbordar em outras vidas. E o mais interessante dessa história
que quando Mordecai lembrou Esther, acredito que ela falou, opa, que jejum todo o povo. Se eu perecer, eu pereci. Ah, Deus gostou. Deus gostou porque ela se lembrou da promessa que ela estava ali dentro para cumprir, que era salvar, que era que a salvação viria através dela. Porque para tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Esther estar ali era, através da vida dela, o povo ser liberto. E o rei tem uma coisa que Deus, que move o coração dele. É a oração, é o jejum, é o quebrantamento. E o povo se quebrantou, o povo humilhou, o povo chorou. E Esther, juntamente com todos os seus servos, quando foi no terceiro dia, ela tirou aquelas vestes. Darabaia, Surian, Daramácia. Ela tirou aquelas vestes. Oh, amada. Amadas, Deus quer que nós tiramos as nossas vestes de luto, de culpa, de medo, de achismo. E vestimos as nossas vestes reais. É as vestes que Ele nos dá. E nos apresentemos a Ele. Porque Ele vai levantar o cedro da justiça para nós. E quando nós tocarmos nele, tudo aquilo que tem que ser tirado, tudo aquilo que tem que sair das nossas vidas, vai sair. Porque dali vai liberar a graça e a misericórdia do Senhor. E o rei disse para Esther: qual é a sua petição? Oh, Jesus, tu és lindo, Deus. Qual é a tua petição? O que é que queres, Rainha Esther? Até a metade do reino te darei. Sabe o que é isso? Isso é o favor de Deus quando alcança. Isso é o favor de Deus quando nos acha. Isso é o favor de Deus nos cobrindo de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. Porque Deus não nos cura. Deus não permite que algo aconteça nas nossas vidas para que nós nos trancamos dentro de nós mesmos, dentro das nossas casas. Para nós, Ele quer ouvir, não importa onde seja. Não importa, porque Ele cria as estratégias. E quantas vezes vamos falar para uma pessoa, quantas vezes vamos falar para nós mesmas, mas Ele quer que nós nos enchemos da graça dEle, da misericórdia dEle. E vamos levar aquilo que Ele quer que nós levamos, porque quem faz a obra é Ele. Quem dá é Ele. Então eu quero dizer, através desse livro de Esther, o capítulo 5, eu não vou ler tudo, mas é o que Deus colocou no meu coração, que o Senhor é Ele que tem o controle de todas as coisas. Famas, joias, dinheiro, casas, carros, isso é muito bom. Mas é melhor ter a presença dEle. É melhor ter o favor dEle. Porque se nós tivermos isso, nós alcançaremos coisas muito maiores.
Porque o Senhor, Ele é um Deus que faz não pela metade. Ele conduz os nossos passos. Ele é Deus que nos dá aquilo que Ele sabe que precisamos. Pessoas, amizade. E Deus, Ele é estratégico em fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Eu tenho certeza que quando nós formos sentar na mesa do rei e o inimigo for junto, ele vai ser enforcado na própria forca que ele fez. Não cabe a nós fazer nada. Se nós estivermos cobertos com o favor do Senhor, Ele fará. Porque Ele é Deus. E Ele é Deus que nos conhece, Ele é Deus que nos sonda. E o segredo dele é cumprir o propósito nas nossas vidas. E nós só temos que crer. Nós temos que confiar. Sair do nosso conforto, sair do nosso eu, sair daquilo que nos tira do Senhor e voltar para Ele, ir ao encontro dele. Como Esther foi: se eu perecer, eu pereci, mas o meu povo não. Deus gostou e o povo, as irmãs vão dar continuidade e vai contar o que Deus fez, porque é extraordinário. E Deus, quando Ele faz perfeito. Ele faz perfeito, é lindo, é lindo. E Deus não só fez na vida de Esther, mas Ele faz nas nossas vidas. Cabe a nós entender o propósito do Senhor. Eu não sei qual o propósito que o Senhor tem na vida de cada uma das irmãs, mas eu quero dizer, na autoridade do Senhor, que aquilo que Ele te deu nas suas mãos, Ele quer que você use. Não importa quem veja, não importa quem elogie, não importa quem vai aplaudir, não importa quem está perto, mas o que importa é que Ele não quer que você guarde isso para você, porque Deus nos tira de palácios para nos levar para onde Ele quer nos levar, não importa aonde seja. Se você estiver coberto com a graça dele, a misericórdia, você pode ir, porque Ele vai adiante. Amém? E eu agradeço essa oportunidade e que o Senhor possa falar o coração de cada uma de vocês.